Isso tem que ser entendido como o nazismo brasileiro mesmo. Como o bolsonarismo, aqui ele se manifesta de uma maneira muito clara. E essa clareza está escancarada com os Yanomami. Como se a pandemia não fosse o suficiente, agora a gente tem um exemplo literal de genocídio. E acho que a gente teve, mais uma vez, a grande sorte mesmo, assim, uma sorte histórica, um grande privilégio de ter o Lula disponível, muito disposto, uma para ganhar a eleição, que eu acho que não teria sido possível praticamente com nenhum outro candidato brasileiro, não consigo imaginar esse nome, mas ele se provou novamente o político mais hábil do país. Em Araraquara teve a sabedoria de governar e tomar o controle da capital novamente. E acho que isso já é o centro do problema que a gente vem enfrentando. Estou muito curioso e uma grande expectativa. Isso é algo que a gente já vinha falando há muito tempo, é uma pauta que para mim sempre foi central, muito subobservada, mas está se revelando muito importante, que é o que o Lula vai fazer em relação à presença do garimpo genocida, do projeto criminoso lá na Amazônia, em que os Yanomami são as vítimas mais imediatas, as mais dramáticas, as que precisam ser socorridas com mais urgência, mas ele não é simplesmente um projeto genocida, ele é também, mas esse genocídio ele tem um objetivo muito específico, né, que remonta à ditadura militar, que remonta ao colonialismo brasileiro, que é a exploração muito predatória dos nossos recursos naturais, da floresta e da promessa de um país possível naquela região. E eu acho que isso deve definir possivelmente o próximo mês do governo Lula, em relação aos planos que vão ter que ser apresentados, de que maneira, e acho que isso também vai ser um outro desafio, que ali vai ser o primeiro teste se o Lula tem, de fato, o comando das Forças Armadas para além do golpe de Brasília. Né? Se as Forças Armadas vão cumprir as ordens que ele vai dar, que já está dando, para remover os garimpeiros, para fechar o espaço aéreo, para fechar o espaço fluvial, o espaço rodoviário, para sufocar o garimpo e para socorrer os Yanomami. E como a gente sabe, ideologicamente, as Forças Armadas ainda têm essa ideia de que os Yanomami são usados por ONGs internacionais, que é uma mentira que existe uma crise humanitária lá, que eles sempre foram peões na mão de interesses globalistas e tal. Então, acho que essa vai seguir sendo uma pauta muito importante para a gente testar até a democracia brasileira e não simplesmente a capacidade da gente preservar uma reserva indígena. E olha só, ontem mesmo, né, o Lula assinou esse decreto para enfrentar a crise humanitária dos Yanomamis, que justamente estabelece aí, fecha, né, o tráfego aéreo do território indígena Yanomami, com o objetivo de expulsar os garimpeiros ali da região. Então, é um decreto assinado ontem que, como a gente estava falando ontem, né, tem que estrangular a logística. O delegado Saraiva esteve aqui ontem e justamente falava disso, né? Então, quando ele fecha ali os aviões, a chance desse plano dar certo é muito alta, porque lá não tem estradas, né? Tem uma que os garimpeiros abriram, né? A primeira de 150 quilômetros, abertas pelos garimpeiros, mas no restante do território é tudo por avião, que é um grande problema para assistência à saúde, inclusive, né? Então, esse decreto é bem importante, né, Rovai? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma canetada, né, como a matéria da Fórum destaca, que vale por uma machadada, né? Porque é isso. Você está de avião aí, você vai levar, vai pegar ouro, vai levar equipamento, vai trazer equipamento. Você pode morrer porque a FAB vai abater o teu aviãozinho, amigo. Saiba disso, então. Esteja preparado para enfrentar um avião da FAB no céu.
Primeiro avião que derrubarem, tu vai ver, muda a vida. Então, eu espero que não derrubem, espero que não seja necessário, porque tudo que a gente não precisa nessa hora é uma morte de maneira dramática, um avião abatido no céu. E acho que o Saraiva ele coloca em termos muito ideais o que tem que ser feito lá. Tem que esperar ele aterrissar e destruir o avião. Tem que botar fogo no avião. Tem que tomar esse prejuízo. Você quebra o equipamento do cara, você confisca o ouro e mete o cara em cana. Né? Não, isso é o ideal. Agora, quando você dá autorização para abater, você vai no limite para o cara saber que... Não, claro. Você vai dar a ordem de pouso. Se o cara não... Exato. Não atender a ordem. Tentar fugir para a Colômbia, você abate ele antes. Não, isso eu também acho ótimo. Acho que já deveria ter sido feito isso como uma praxe mesmo, né? Assim, eu acho que para isso o exército deveria existir, porque se você entender o garimpo, que de fato ele é, como o Saraiva ontem explicou muitíssimo bem na fórum, ele é um comércio internacional. Ele pode ser entendido como um inimigo externo, como uma invasão de território brasileiro e como roubo de patrimônio e de recursos nacionais, né? Invasão de território, invasão de subsolo brasileiro, expropriação de riqueza natural brasileira, de leis, de uma série de coisas. Então não é simplesmente crime convencional, é inimigo externo. Então é para isso que a gente tem Tucano no ar, é para isso que a gente tem avião militar no ar, é para isso que a Embraer faz caça, basicamente. Então, assim, eu espero que não seja necessário, mas se necessário for, é muito melhor do que o que vinha acontecendo, porque uma coisa eu não me furto de falar aqui. A vida desses pilotos criminosos, elas não valem tanto quanto a vida das crianças indígenas que a gente está vendo, que foram vitimadas por esses monstros, com a conivência e com o interesse do governo federal e com o mandante Jair Bolsonaro, que acho que a gente tem que começar a entender ele dessa forma. Ele sempre foi garimpeiro. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que a gente observa pouco, né? O Bolsonaro, ele é do exército, mas ele foi um capitão aposentado, foi expulso do exército, depois ele manteve essa identidade, mas a coisa que ele realmente ama na vida, o projeto ideal dele, é garimpo, né? O pai dele era garimpeiro, ele era garimpeiro, ele ama os garimpeiros, ele defende os garimpeiros, é a base dele. Do mesmo jeito que você fala que o Lula é metalúrgico, que é trabalhador, né? Então ele tem essa raiz real dele, ele sempre vai se importar com a vida de pessoas que tiveram a trajetória dele. O Bolsonaro é um garimpeiro. É um parasita, é um cara que quer dinheiro fácil, é um cara que quer ouro do chão e que entende que índio é um ser inferior, né? E que aliás, eu acho que é a grande prova, na verdade, de que ele é nazista, né? Assim, de que ele é um nazismo brasileiro, se prova na relação que o Bolsonaro tem, na ideia que o Bolsonaro tem dos nossos povos originários. Então, eu acho que é isso. Se tiver que abater, abate. Eu espero que não seja necessário, porque vai sempre inflamar mais, e tudo que eu não gostaria é que a Amazônia se deflagrasse ainda mais em termos de guerra e violência, né? Então eu acho que ele vai ter um grande desafio com essa situação. Eu acho que a tragédia Yanomami, ela ao mesmo tempo esclarece para o mundo todo, e acho que o governo e a Rede Globo e os veículos grandes e pequenos do mundo, todos estão muito certos de expor isso ao máximo, de botar um perfil muito importante em cima do que está acontecendo, para ficar claro que uma atitude drástica precisa ser tomada na Amazônia, e que se acontecerem essas situações muito drásticas, elas estarão sendo tomadas por razões humanitárias e ambientais. Ninguém vai poder acusar de autoritarismo um governo federal que está tentando socorrer esse tipo de crise que foi provocada. E é por isso que eu falo que com tudo que aconteceu, vamos lembrar que nesse mês ele começou com o Lula subindo a rampa com o cacique Raoni, né? Exato. Foram vários representantes de várias áreas, mas assim, na minha visão ali, a coisa mais forte mesmo foi a presença do cacique Raoni,
por ele ser quem ele é, pela idade que ele tem, pela importância que ele teve na organização dos povos indígenas, mas pela centralidade do que os povos indígenas hoje representam no país e no mundo todo. Eu acho que muita gente tem observado isso, eu concordo muito. Eu acho que o Ministério dos Povos Indígenas, junto com o da Justiça, com o dos Direitos Humanos e com o Meio Ambiente, eles são mais centrais para a reconstrução do país do que possivelmente o do planejamento, economia e a infraestrutura, sabe? Porque o que eu sinto mesmo, você estava pensando nisso ontem um pouco, na economia, a gente tem uma diferença colossal entre Paulo Guedes e Fernando Haddad. A gente não precisa nem explicar muito. Um está indo para um lado, outro está indo para o outro, radicalmente diferente. Mas a gente precisa reconhecer também que na economia, a margem de manobra que os governos têm no neoliberalismo, ela é muito mais estreita. Né? O Haddad não vai sair estatizando tudo, não pode expropriar, não vai aumentar muito imposto de bilionário e tal, e o Paulo Guedes não conseguiu vender a Petrobras inteira, não conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer, porque tem uma margem limitada. No meio ambiente, na questão dos direitos humanos e na Amazônia, é uma diferença radical. É água e vinho. É a diferença, assim, entre vida e morte. E o que o Bolsonaro fez lá, isso precisa ficar claro, é uma coisa muito radical, e que tem a ver com nazismo mesmo. E aqui eu sei que vocês falaram ontem, mas assim, a gente perdeu no fim de semana, a Adriana Dias, que muito antes disso ser uma questão, vem nos avisando, percebeu isso, foi uma grande visionária nessa situação, é uma grande perda, uma pessoa diligente, dedicada, amorosa e tal, mas que nos avisou, e acho que é uma responsabilidade nossa, agora, que a coisa já não é mais segredo, que a coisa está escancarada, que a coisa está na cara de todo mundo, com vítimas parecidas com a do Holocausto, gente esquelética, que não teve acesso à comida, que foi envenenada por produtos químicos, que transformou rios em poços venenosos, né? Assim, uma coisa de maldade mesmo, que tinha projeto, tinha uma promessa, tem uma ideologia por trás, tem livros publicados que chamam os Yanomamis de uma farsa e tal. Isso tem que ser entendido como o nazismo brasileiro mesmo. Como o bolsonarismo, aqui ele se manifesta de uma maneira muito clara. E essa clareza está escancarada com os Yanomami. Como se a pandemia não fosse o suficiente, agora a gente tem um exemplo literal de genocídio. E ainda eu sou obrigado, assim, eu não sei nem como é que essas pessoas ainda têm espaço, assim, de ver em TV, em jornal, a gente falando, não é genocídio, isso é exagero da esquerda, o Lula está usando isso por oportunismo eleitoral. Mas eu acho que a gente está diante de uma situação que vai definir os próximos meses. Eu acho isso realmente, assim, a presença do Olaf Scholz ontem aqui também, acho que isso reforça muito, esses recursos que estão começando a entrar no país para a Amazônia, eu acho que eles são o começo, e eu espero que seja o começo de uma geopolítica bastante diferente, que o Lula tem plenas condições de protagonizar.